Bom dia! Estamos começando mais um dos nossos cultos e queria dizer que este é um culto especial, o nosso culto de misericórdia, um culto totalmente dedicado ao louvor e à oração, aonde nós vamos poder olhar o nosso coração, como está a nossa alma e como o nosso relacionamento com Deus pode afetar todas as outras áreas ao nosso redor. Por isso, sente confortavelmente na sua poltrona e participe conosco de mais este culto. Confira agora alguns recados que nós temos para você nessa semana. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer um agradecimento, um agradecimento e renovar um pedido. Primeiro o agradecimento, eu quero agradecer por todas as cestas básicas que vocês doaram para que a gente pudesse abençoar algumas famílias nesse momento tão difícil, nesse momento de tamanha dificuldade que essas famílias estão enfrentando. Nós arrecadamos 60 cestas básicas e no dia 8 nós distribuímos essas 60 cestas básicas da seguinte forma: 54 dessas cestas foram para famílias de haitianos que estão passando por dificuldades e necessidades. 2 cestas básicas foram para um lar de idosos. Outras 2 cestas básicas foram para 2 famílias em Alvorada, mais uma cesta básica foi enviada para uma família que o João e a Jaque, eles têm algum contato, né? E mais uma cesta básica foi para uma família vizinha nossa aqui da igreja. Eles viram a movimentação e pessoas saindo daqui de dentro com cestas básicas, nos procuraram e pediram esse auxílio e nós acabamos dando para eles também. Agora eu gostaria de renovar o nosso pedido. Você pode participar e continuar nos ajudando nesse projeto Sustentando uma Família. E você pode nos ajudar da seguinte forma: você pode doar alimentos ou agasalhos, ou você pode também depositar o valor de uma cesta básica na conta da nossa igreja que vai aparecer aí para você. Você pode depositar esse valor de R$ 44,00, acrescido de 19 centavos, para nos ajudar na identificação desse valor e destinar ele para a ação social. E nós nos encarregaremos de destinar essas cestas básicas para as pessoas que estão necessitando dessa ajuda. Nós somos uma igreja privilegiada por estar envolvida em tantas frentes, em tantas coisas, em tantas necessidades que a nossa sociedade tem colocado para a igreja de Jesus. E eu quero encorajar você a permanecer ajudando e a permanecer abençoando outras vidas. Nós continuamos com as responsabilidades financeiras para com a nossa igreja, sejam salários, sejam também a estrutura da igreja. Por isso, siga sendo fiel aos dízimos, às ofertas. Você pode contribuir por transferência, por DOC, por TED, ou também pode entrar em contato com o Rony, a Fátima, ou com a igreja mesmo, pelo telefone 3222-7999, que agora tem o WhatsApp também. Você pode entrar em contato conosco e certamente vamos te ajudar nessa área. O segundo aviso é que nós temos constantemente alimentado nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Nós vemos um grande número de pessoas participando dessa rede social, mas também diversas coisas no Facebook. Temos tentado colocar lives ao vivo, temos tentado colocar o provérbio do minuto, dentre as mensagens e outros avisos também. Por isso, fique ligado às nossas redes sociais. Caso você precise entrar em contato conosco, você pode conversar com cada um da equipe ministerial pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, qualquer uma das redes sociais. Certamente ficaremos felizes de te atender e procurar lhe ajudar em qualquer uma das necessidades que tiver. Pensando nisso também, nesse próximo mês, o mês de abril que estamos vivendo já, por ordem do governo, pelo menos até o final de abril, nós estamos limitados a fazer os cultos somente pela via online. Então saiba que ainda não temos a permissão para fazer os nossos cultos presencialmente. Orem por essa circunstância, mas até o final de abril seguimos nesse modelo. Nas promessas
Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. As promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Conta-se a história de um homem chamado Horatio Gates Spafford, que nasceu em 1829. Esse homem era um famoso advogado nos Estados Unidos e com muitos recursos ele começou a adquirir terras e adquirir imóveis. Nesse período, quando ele tinha mais ou menos seus 40 anos, em 1870, o que aconteceu foi um grande incêndio em Chicago, acarretando na destruição de várias residências, inclusive a maioria das residências que pertenciam a esse rapaz chamado Horatio. Ele perdeu praticamente todo o seu patrimônio, mas mesmo assim continuava fiel a Deus. Passaram-se 2 anos e ele, junto com a sua família, decidiu tirar férias. Umas férias para que pudessem descansar. Dos Estados Unidos, indo então para a Inglaterra. Ele decidiu ficar uns dias a mais nos Estados Unidos para resolver alguns negócios e a sua esposa, com as 4 filhas, então foram até a Inglaterra em um navio. Durante esse percurso, o navio colidiu com outro barco e esse navio naufragou. Apenas uma pessoa da família foi salva, a sua esposa, e Horatio perdeu 4 das suas filhas. Depois disso, sua esposa envia então uma carta para ele, escrita, dizendo: salva sozinha, apenas eu sobrevivi. Horatio, com toda a dor no coração, das desgraças que estavam acontecendo na sua vida, teve que lidar com esses problemas de uma forma diferente. Pouco tempo depois, ele embarca então rumo à Inglaterra. E a história conta que quando ele está passando exatamente no lugar onde o naufrágio aconteceu, ele escreve uma canção chamada It Is Well With My Soul, ou do português, Sou Feliz com Jesus. Daqui a pouco você vai escutar essa canção. E o nosso teor desse culto de misericórdia é uma grande pergunta chamada: como está a sua alma? As outras coisas vão bem, quando a nossa alma está bem. E se um homem como Horatio pôde agradecer a Deus e pôde dizer: está tudo bem com a minha alma,
quando todas as circunstâncias ao redor diziam o contrário, certamente Deus nos chama nesse momento e nesse culto para identificarmos como está a nossa alma. E você, como vai a sua alma? Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador, ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bem, para esse culto de misericórdia, eu chamei a equipe ministerial para nos trazer essa mensagem junto comigo, falando do passado, do presente e do futuro, de como a nossa alma pode estar com Cristo, baseado no Salmo 40, um salmo de Davi. Acompanhe conosco. Oi, gente. Então, como o Samuel já nos instruiu, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 40 e nós vamos lê-lo inteiro, então. E depois a gente começa pelo passado. Versículo 1 fala assim:
Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas não por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas justiças na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontestáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedem desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupou-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Esse é o Salmo 40 e nós vamos começar falando do passado, que vai dos versículos de 1 até 5. O passado tem uma capacidade de nos prender, de nos acorrentar. E por vezes ele é como uma liberdade assistida. É como se nós tivéssemos uma liberdade presos por uma corrente na nossa perna. E talvez esse salmo, o Salmo 40, ele seja um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. Esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E talvez uma das coisas mais importantes nesse salmo seja exatamente o escritor dele. Davi descreve com palavras profundas, algumas simples e objetivas e outras de extrema reflexão, como ele sentia aquilo, qual é a sensação dele, o sentimento que ele expressou ao descrever isso em palavras nesse salmo. Davi, ele é lembrado como um rei muito amado pelo povo de Israel. Ele é tão lembrado que a bandeira de Israel, ela carrega a estrela de Davi. Por longos 40 anos, Davi reinou sobre Israel com poder. E foi o próprio Deus quem o coroou. Foi o próprio Deus quem abençoou Davi. Foi o próprio Deus que aprovou
Davi como o rei de Israel. Em quase todos os momentos da sua vida, Davi foi um homem que esteve ao lado do Senhor. Mas, nos momentos em que Davi não esteve ao lado do Senhor, esses momentos foram momentos sombrios que pairou sobre a vida de Davi. O Salmo 40 nos mostra e nos fala de um poço. Ele nos remete a Davi, ele nos mostra Davi no fundo de um poço de desespero. É o que nos relata ali o versículo 2 desse capítulo do Salmo 40. Davi estava no fundo do poço de desespero. Davi descreve esse lugar como sendo um poço de destruição, um atoleiro de lama. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus coroou rei de Israel, em um lugar como esse, num poço de lama, num poço de destruição, em um atoleiro de lama. O poço do qual Davi está falando, está se referindo aqui, é uma linguagem figurada. Mas existe um personagem bíblico que foi literalmente jogado no fundo de um poço por causa da sua fidelidade ao Senhor, por causa da sua fidelidade a Deus. Alguém sabe me dizer quem é essa pessoa, quem é esse homem? De quem eu estou falando? Eu estou falando do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 38, nós vemos esse relato acontecendo. Jeremias estava anunciando a palavra de Deus para o povo, dizendo que eles seriam presos e que se eles se entregassem ao rei da Babilônia, a vida deles seria poupada. O rei não gostou e autorizou que Jeremias fosse enviado, então, para dentro desse poço, para dentro dessa cisterna sem água, mas cheia de lama. Ele foi colocado e introduzido naquele lugar. Jeremias ficou ali até que um homem chamado Abimeleque, um etíope, pediu autorização para o rei Zedequias para retirar o profeta daquele lugar, daquele poço de lama. Talvez a mesma coisa tenha acontecido com Daniel, quando foi enviado para a fornalha e também depois para a cova dos leões. Jeremias e Daniel foram colocados nesse lugar. Foram colocados nesse poço de desespero. No caso de Davi, aqui no Salmo, Davi se colocou nesse lugar. Davi se colocou nesse lugar quando ele autorizou a morte do seu soldado Urias e tomou a mulher de Urias para si. A ira de Deus caiu sobre Davi e ele se encontrou nesse poço de desespero. O poço que Davi se encontra não é um poço literal, mas é uma figura do estado sufocante e desesperador que ele estava nesse momento, que ele se encontrava nesse momento. Eu acho interessante que esse poço em que Davi se encontra, não seja um poço literal. Por quê? É interessante porque nós conseguimos nos identificar com Davi. Nós conseguimos nos identificar com Davi porque alguns de nós nos sentimos exatamente dessa forma. Às vezes olhamos para coisas que aconteceram na nossa vida e nós nos pegamos em um poço, dentro de um poço, em algo que nos sufoca. Talvez você olhe para esses dois exemplos que eu dei para você e pense: às vezes eu me sinto dentro de um poço, exatamente como Davi. E
o mais interessante é que fui eu mesmo que me coloquei nesse poço. Fui eu mesmo que me coloquei exatamente dentro desse poço de desespero. Talvez por decisões erradas, talvez por ingenuidade, talvez por não confiar no Senhor. Talvez você olhe para isso e diga: fui eu mesmo que trilhei esse caminho de desespero. E eu não estou encontrando uma saída. Eu não estou encontrando uma saída para a situação em que eu me enfiei, em que eu me meti. Talvez você se sinta como Jeremias, arcando com as consequências de não ter cedido às tentações. Talvez arcando com as consequências de não ter se vendido, de não aceitar ganhos desonestos. Talvez você ganhe menos dinheiro por não aceitar dinheiro de forma desonesta. E talvez você esteja pagando ou arcando com isso. Agora deixe-me ser mais direto para você. Pensando em como está a sua alma, olhando para o seu passado, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua alma? Ou, qual é o seu poço de desespero? Quando você olha para coisas que aconteceram, coisas que te machucaram, está tudo bem com a sua alma? Está tudo bem com você? Ou ainda, em que cisterna você foi lançado por outras pessoas? Não foi você que se colocou, mas outras pessoas puderam te ferir. Está tudo bem com a sua alma? Em que cova cheia de leões você foi lançado? Como você tem reagido a isso? Está tudo bem com a sua alma? É hora de fazermos como Davi. Davi diz o seguinte: coloquei no Senhor toda a minha esperança. Toda a minha esperança. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É você aqui declarando: nada a não ser o próprio Deus pode me libertar desse passado tenebroso. O versículo seguinte diz: Ele me tirou de um poço de destruição, um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha firme e firmou-me num local seguro. O Senhor nos tira a dor do passado, de desespero, de um atoleiro de lama, e Ele nos coloca em um lugar sólido, algo firme, em que os nossos pés podem ficar e permanecer. E o versículo seguinte diz: Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando nós deixamos o Senhor curar o nosso passado, a dor e o desespero, eles ficam lá para trás. Eles ficam lá atrás. A gratidão brota dos nossos lábios, vindo de um coração liberto. A nossa alma vai bem. Um hino nasce onde a dor reinava. A gratidão surge onde o desespero estava imperando. E o final diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. O homem que põe no Senhor a sua confiança. E ele não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito.
Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são muitos, são por demais numerosos. Quando nós olhamos para trás, o nosso passado, ele pode ser como um retrato. Ele pode ser como um retrato de uma vida. Lembranças. Existem lembranças das quais nós queremos às vezes fugir. Lembranças das quais nós queremos esquecer. Nós podemos olhar para trás e lembrar onde nós estávamos. Nós podemos olhar para trás e lembrar onde nós estamos. E nós podemos olhar e ver quem nos tirou desse atoleiro, desse poço de lama, e glorificar ao Senhor. Nós podemos olhar para trás como um retrato e ver que o Senhor curou o nosso coração e deixou a nossa alma boa, bem. Nós vamos ouvir agora um testemunho e logo depois nós vamos ouvir uma música. Coloque isso diante do Senhor, sonde o seu coração, olhe para a sua vida, para o seu passado. Existe algo que te machuca ainda? Coloque isso diante do Senhor. Ore e peça para o Senhor curar o seu coração, curar a sua alma. A nossa vida ela é repleta de experiências boas e ruins. A que eu vou contar hoje aqui para vocês foi uma experiência que mudou totalmente a minha vida. Em novembro de 2018, eu passei pela fase. Eu fui preso por um crime que eu não cometi e eu demorei um certo tempo para provar minha inocência lá dentro. Voltando um pouco no passado, eu queria contar como era o Gabriel antes de passar por isso. Eu conheci a Cristo com 7 anos e cresci dentro da igreja, mas por muito tempo mesmo, eu fui o único cristão da minha casa. Em um momento da minha vida eu tive um emprego muito bom. Eu tinha uma bolsa para uma faculdade que o Gabriel mesmo escolheu, que eu queria muito e era o meu sonho. Então, para mim naquela época estava tudo muito bom, estava tudo perfeito. Só que nessa caminhada dos 7 anos de quando eu aceitei a Jesus até essa fase da minha vida, parece que eu deixei de perguntar a Deus o que Ele queria pra mim. Parece que eu tirei o controle da mão dele aos poucos e eu fui eu mesmo tomando as minhas próprias decisões. Hoje, olhando pra trás, eu consigo ver que foi um processo de transformação. Deus me fez atravessar o país, sair da Bahia, vir pro Rio Grande do Sul e passar por tudo que eu passei na fase. Porque aquele Gabriel, ele precisava ser quebrado, ele precisava ser reconstruído. E foi o que aconteceu lá na fase. E eu acho que o primeiro pilar e a primeira coisa que ela foi construída em mim, reconstruída em mim, foi a confiança. De entender que Deus estava me protegendo ali dentro. E que eu podia confiar que Ele estava no controle de tudo. E que não importa o que as outras pessoas pensassem de mim, Ele conhecia o meu coração. E Ele sabia que nada tinha acontecido. E essa foi a primeira reconstrução que eu vejo que aconteceu em mim. A segunda coisa é que lá dentro eu não podia controlar as coisas que iriam acontecer. Coisas que fugiam do meu controle. Que estavam além das minhas forças. E aí foi a segunda coisa que foi reconstruída, que foi a entrega. De entregar a Deus e confiar que Ele está operando nisso. E que aquilo eu não posso resolver. Mas tem alguém que pode. Que é Ele. Quando a gente sai da fase, a gente tem um processo chamado ciclo. Onde os técnicos que te acompanham, assistentes sociais, psicólogos, eles se reúnem em uma sala somente contigo.
e uma pessoa que tu queira trazer. No meu círculo tava o meu amigo Johnny. E nesse círculo a gente tem que contar toda a nossa história de novo. Desde o que aconteceu, o teu período lá dentro da fase e a como tu se vê hoje. Literalmente tu tem que contar toda a tua história novamente. Eu lembro que naquele ciclo eu só chorava. Muito, muito, muito. E quando eu saí dali, eu não só disse pro Johnny, mas também eu disse pra uma outra amiga que eu nunca mais ia contar aquela história. Que a fase tinha acabado, que foi uma página da minha vida, mas que eu não queria nunca mais contar, porque eu sabia de tudo que revirava dentro de mim quando eu falava sobre essa história. E essa amiga muito querida, ela disse que a gente precisava deixar Deus curar algumas coisas. Coisas da nossa história, coisas do nosso passado. E deixar Ele transformar aquelas coisas em ferramenta. E eu fico tão feliz porque eu ouvi isso. Porque nas partes que antes, naquele ciclo, eu chorava, hoje eu posso sorrir e entender como Deus trabalhou na minha vida. E como Ele transformou todas essas coisas em ferramentas. Como hoje eu posso usar isso na obra dele. Sem dúvida. O período na fase foi o período mais difícil da minha vida até hoje. E naquele momento, quando eu não podia fazer nada, quando tinham coisas além das minhas forças e que eu não podia resolver, eu olhei para o Senhor e Ele me socorreu. E eu lembro muito desse versículo de que olhei para o monte e perguntei, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio e ele vem do Senhor.
O meu assunto é sobre o presente, sobre o agora, sobre as coisas que estão acontecendo agora, como está a sua alma agora, como está a minha alma agora. Eu trouxe aqui uma agenda analógica. Eu sou do tempo antigo ainda, eu tenho agenda analógica. Eu anoto coisas, eu faço muitos papeizinhos também. Só que de tanto fazer papeizinhos, eu acabo perdendo e acabo esquecendo das coisas também. Então eu tive que me render à tecnologia. E eu tenho usado também agendas digitais, porque elas lembram a gente das coisas, ela manda notificaçãozinha, aparece no celular assim, faz tal coisa. Lembra que tem compromisso, lembra do aniversário. Já cheguei a esquecer até de aniversário de casamento. Mas, ainda bem, a patroa também esqueceu naquele dia. Mas eu também tenho uma outra dificuldade. Eu coloco coisas demais na agenda. Eu vou acrescentando itens. Eu fico pensando que eu poderia ler aqui um livro nesse período que eu vou ter em branco aqui. Eu poderia marcar uma reunião, poderia fazer uma gravação, eu poderia buscar as crianças, podia jogar com o João, podia fazer várias coisas naquele dia. Quando me dou conta, eu não fiz nem metade. E aquilo vai acumulando. Eu vou deixando coisas importantes passarem e essas coisas importantes vão tomando uma dimensão muito grande na minha mente. Eu fico estressado. Acabo colocando a culpa no trânsito, a culpa no tempo que eu levo para deslocamento, na desorganização de outras pessoas, naquelas tarefas que eu não precisava fazer, que eu tenho que fazer, mas que eu não gostaria de fazer. Enfim, eu acabo achando uma desculpa. A gente tem cada vez mais coisas para fazer. Se a tua casa tem crianças, então tu tem que lidar com 4 agendas, 5 agendas às vezes. E é uma loucura. A gente acha que nesse tempo agora de confinamento, que a gente está em casa, que a gente não sai de casa, não tem o deslocamento, não tem o trânsito, que a gente vai conseguir fazer mais coisas, que a gente vai dar conta de fazer tudo o que precisa. Mas a gente se engana porque isso é uma prática que a gente tem. A gente está tão acostumado a fazer coisas, as atividades, que a gente acaba ficando atrapalhado também. A Bíblia mesmo fala que é importante a gente saber administrar bem o nosso tempo. Mas a nossa vida espiritual, se é que a gente pode falar isso, né, de vida espiritual, porque a nossa vida é uma só, mas as questões espirituais, elas são afetadas também pela forma como a gente lida com a agenda. Às vezes, a gente tem tantas coisas para fazer, acaba deixando de lado coisas importantes. Às vezes a gente se organiza até na agenda para ter um tempo com Deus, para ter aquele momento de oração, mas a gente acaba colocando alguma coisa urgente no lugar e acaba não tendo esse tempo. Eu não sei se é assim para ti, para mim é assim. Mas às vezes são problemas, as dificuldades do nosso dia a dia, que não são poucas, ainda mais nesse período agora. Elas vão tomando conta. A gente acaba ficando insatisfeito espiritualmente também. Eu não sei como é que é para ti, para mim é assim. Eu nunca estou satisfeito quanto ao que eu gostaria de orar, quanto eu gostaria de ler, como eu gostaria de ter minhas conversas de discipulado. Eu sempre queria ter mais, gostaria de fazer muito mais. E essas coisas acabam deixando a gente estressado. E o estresse é o reflexo da nossa preocupação excessiva com o presente. Não é assim? Mas Davi também foi um cara que passou por estresse. O Johnny já falou do primeiro trecho, falou sobre o passado de Davi, de onde ele saiu. E Davi também tinha que encarar muitos problemas, muitos desafios durante o reinado dele, em função da família, em função dos amigos, perseguições, tantos dramas ele viveu e estava vivendo quando ele escreveu aquele salmo. E a gente vai ver como é que ele resolveu. Como foi que ele resolveu aquilo? Então, a partir do versículo 6, lá no versículo 6 eu queria chamar a atenção, ele fala assim: abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. E depois ele ainda fala no 7, aqui eu estou. Eu estou grifando essas palavras, já vão entender por quê. No versículo 8 ele diz assim: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Davi já dá uma receita aqui de como lidar com o presente. Depois ele fala dos problemas. Mas o que ele diz aqui?
abriste meus ouvidos. Davi já tinha entendido uma coisa que poucas pessoas entendiam na época. Que Deus não queria só as ofertas, só os sacrifícios, só aqueles rituais. Ele queria o coração das pessoas perto dele. Davi, mais adiante, lá no Salmo 50, ele diz assim, quando Deus fala: o mundo é meu e tudo que nele existe, eu já tenho os animais. Eu não preciso de mais nada. E aí ele segue lá no Salmo 50, acho que o versículo 14, diz assim: ofereça a sua gratidão e cumpra seus votos com o Altíssimo. Gratidão, cumprir com a nossa parte, com o nosso Deus. Outro ponto ali que a gente destacou, a palavra guardada no fundo do coração. Davi conhecia Deus não só pelas experiências que foram muitas, né, na vida dele. Muitas experiências de livramento que Deus deu para ele. Mas não, ele conhecia e guardava a palavra no coração dele. Era assim que ele conhecia Deus. E ele se apresentou para Deus e disse: eu estou aqui perto. Então esse primeiro trecho mostra assim que Davi adorava a Deus, da maneira que Deus esperava dele. E esse é um bom princípio para a gente começar a lidar com a nossa agenda, adorar a Deus. Porque quanto mais a gente adora a Deus, mais a gente conhece. E a gente só adora alguém que a gente conhece. Quanto mais nós conhecemos, mais adoramos. Isso se torna um ciclo. O nosso dia a dia se torna diferente. Não são os problemas que vão embora. Não é a correria que diminui. O nosso foco diminui. Nós estamos sempre contando com a presença de Deus. Sempre lembrando que Ele é poderoso, que Ele é presente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto está lá no versículo 11, porque diz assim: que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. O amor, Deus já tinha sentido tantas vezes, e Ele coloca isso em tantos salmos. É claro que tem salmos de lamento, tem salmos de tantos tipos, né? E os salmos me fascinam particularmente, mas aqui Ele coloca assim: Ele conhecia o amor e sabia que o amor de Deus já tinha protegido Ele tanto. Mas a palavra, a verdade, também protege. Como é que a palavra nos protege no nosso dia a dia? Ela nos dá luz para quando a gente precisa entender as informações que a gente recebe. E não são poucas, né, nesse tempo. A gente recebe dicas de tudo. Dicas de como fazer uma receita nova enquanto está em casa. Dicas de como educar o seu filho enquanto está em casa. Dicas de como lidar com seu marido, com sua esposa. E parece bobagem, mas às vezes essas dicas elas nos levam para longe de Deus. Elas são muito práticas, parecem coerentes, mas nem sempre elas são reais. Onde é que a gente vai buscar a verdade? Na palavra. Davi buscava na palavra. Devemos buscar na palavra. É ali que tem a resposta para a gente viver bem nesse tempo aqui. Ele coloca aqui que a palavra, a verdade protege. Ela nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos dá dicas de como conviver com as pessoas, como não errar com as pessoas. Enfim, esse é o segundo item. Ser protegido pela palavra. A terceira parte diz aqui que os problemas me cercam, Davi continua falando. Meu coração perdeu o ânimo. Ele fala sobre as culpas do passado, como o Johnny também já falou aqui. Mas essas coisas que fizeram Davi perder o ânimo. E o versículo 13 diz assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Para quem ele vai correr? Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Onde ele foi buscar ajuda? Para quem ele recorreu? Davi, mais uma vez, ele despeja o coração diante de Deus. Tu tens feito isso com Deus. Sabe que tu pode fazer isso, né? As dificuldades, elas estão aí. E o que tem tomado a tua atenção? Onde é que está teu foco? O que é que tem... o que o teu coração precisa despejar? Derrama diante de Deus. Vai direto na fonte. O que tem te roubado a alegria? Às vezes a gente não pode fazer nada para mudar uma situação. A gente não tem condições, às vezes materiais, não tem como mudar uma outra pessoa, não tem como mudar uma situação. A gente esquece às vezes de quem pode mudar tudo,
de quem pode fazer tudo por nós, de quem já faz tudo por nós. Tem a ocasião em que Jesus está andando sobre as águas indo encontrar os discípulos, né? Uma história tão conhecida da Bíblia. E Pedro faz o quê? Ele quer ir ao encontro dele, Pedrão, né? Se joga na água e quer ir caminhando também. Ele consegue. Jesus diz, vem. E ele foi caminhando. E quando é que ele começa a afundar? Quando ele olha para o lado. Quando ele tira os olhos de Cristo. E aí eu sempre li esse trecho pensando assim, Jesus chega agora e diz assim, ô Pedro, pouca fé, né? Brincadeira, né? Depois desse tempo todo. Mas não é isso que está escrito, né? Pelo menos não na minha versão que eu leio. Jesus diz assim, Pedro, olha para mim. Vem junto. Eu estou aqui. É só tu vir. Mesmo naquelas questões que a gente mesmo faz o nó por conta, que nem a criança fazendo nó no cadarço e não sabe por onde puxar, puxa do lado errado e vai puxando e puxando ao invés de chamar logo ajuda. Não, é quando não pode mais e aí fica tão difícil da gente ajudar. Para terminar essa parte, como é que a gente lida com o nosso presente? Precisamos estar inteiros com Deus. Isso é a nossa adoração que vai fazer tanta diferença. Precisamos colocar para Ele nossas ansiedades. Eu lembro de quando eu trabalhei na chamada, trabalhei por alguns anos, vários anos na chamada da meia-noite, e da janela da minha sala eu podia ver uma parte do pátio, e todas as manhãs eu via o seu Dieter Steiger, que era o fundador da chamada, hoje já aposentado, caminhando com sua esposa, a dona Helga. E eles caminhavam todo dia. Todas as manhãs ele fazia esse exercício. A dona Helga, por muitos anos, sofria do mal de Alzheimer. Então, a memória dela estava bem prejudicada e o seu Dieter dizia que às vezes, ele não sabia se ela sequer reconhecia ele, sabia quem ele era, muito menos o nome dele. Mas ele caminhava com ela, sempre cantando uma música em alemão, como ela gostava. Aí ele também de vez em quando passava lá na minha sala para conversar. Então um dia eu perguntei para ele, seu Dieter, como é que o senhor encara o dia a dia? Com essa alegria? Sempre alegre, sempre tranquilo, feliz. Apesar de tantas situações da família dele, isso era só uma. Teve tantos outros casos de acidentes, de outras doenças também com familiares bem chegados. E aí ele dizia assim, ele chegou, sabe, Beto, aquele sotaque dele, suíço-alemão, falando alemão comigo. Sabe, Beto, ele só fez assim. Não tem mágica. E mais uma coisa ele disse. Todo dia, de manhã, falando assim, eu preciso dedicar, ele falou. Isso eu guardo até hoje. Dedicar. Dedicar o dia para Deus. A alma vai descansar em Deus assim. Também na agitação do presente, também com a agenda. Importante é colocar Deus na agenda do dia a dia. Não deixar Ele de fora só para o domingo. Como é que está a tua alma? Tu tem conseguido enxergar esse Deus poderoso? Tem tido teus momentos de louvor, de gratidão? A gente vai ouvir uma música agora. Eu te convido a fazer isso agora. Ter esse tempo de louvor, de gratidão, reconhecendo quem Deus é, o poder dEle, as coisas que Ele já falou para ti, que tu precisa lembrar, pregar para si mesmo, né? Se não consegue pregar para si mesmo, procura alguém. Procura uma pessoa, um crente maduro, que vai te ajudar a enxergar esse Deus, que tem falado contigo mesmo quando talvez tu não perceba. Então escuta essa música agora, fecha teus olhos, tem esse momento de adoração ao teu Deus, lembrando de quem Ele é, o que Ele faz para ti, também ainda hoje. Meu Jesus, a ti me chego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho
este pobre pecador. Tua é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Vimos então o passado de Davi sendo retratado através de um álbum de fotografias, ou pessoalmente o poço de destruição, aonde nós vemos um novo cântico entoando em seu coração. Nós vimos o presente de Davi sendo representado por uma agenda, algo que no nosso dia nós precisamos entregar, dedicar ao Senhor do que Ele tem feito por nós. Agora nós vamos para a última parte desse salmo, a partir do versículo 14 até o 17, falando então sobre o futuro, sobre as coisas que ainda iam acontecer. No versículo 14 e 15, Davi começa falando sobre o desejo que ele tinha para com as pessoas que se opunham ao que ele estava procurando fazer. Possivelmente Davi estava passando por um momento de pecado, de luta, ou alguma doença que ele havia enfrentado. E no meio desse dilema, ele entendia que ele precisava recorrer a Deus mais que em qualquer outra circunstância. Ele sabia que pessoas externas poderiam atrapalhar ele na sua caminhada. E quando ele já estava desanimado, pessoas iam atrapalhá-lo mais ainda, ou que fossem opostas a ele. Por isso, ele clama a Deus que o sustente e que impeça que pessoas o atrapalhem. Mas existe uma outra coisa maior dentro disso.
O que eu percebo é que nós podemos fazer nossos planos, mas Deus, Ele tem a agenda perfeita para o futuro. A melhor ilustração que a gente consegue pensar nisso é um calendário, onde você coloca as próximas datas, os próximos encontros, as próximas atividades que você vai ter. Da mesma forma que você pode possuir um calendário, Deus, Ele não só possui o calendário perfeito, dizendo quais datas e o que acontecerão, como Ele já está nesse futuro. Ele já está nesse local também, Ele está além do tempo. Deus tem planos perfeitos. E eu acredito que você é como eu, e você tinha diversos planos, dizendo, esse é o melhor que pode acontecer nesses meses de março, de abril e de maio. E Deus mudou completamente, porque os planos dele são perfeitos. Ao mesmo passo que Davi dizia, sejam humilhados e frustrados aqueles que querem estragar os meus planos e estragar o meu relacionamento contigo, o que Deus estava dizendo do outro lado é, eu sei o caminho melhor. Fique calmo, eu vou conduzir a sua vida. Dos versículos 16 ao 17, o que nós vemos e identificamos é a questão de identidade. Porque ele começa o versículo 16 dizendo, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Que as pessoas se alegrem, que nós nos alegremos no Senhor, à medida que a gente te busque. A questão do versículo 17, então, ele diz, quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. No versículo 16, ele fala, grande é o Senhor. No 17, eu sou pobre e necessitado. Existe uma questão de identidade. Davi identificava quem ele era e quem Deus era com relação a ele. Ele identificava as suas falhas e as suas necessidades e como Deus era tão grande, e isso facilitava o seu futuro. A verdade é que nós hoje talvez estejamos chocados como o mal pode estar acontecendo com pessoas, e principalmente com nós cristãos. Nós amamos Jesus e como o mal pode estar acontecendo, essa doença, essa enfermidade, a falta de sustento, os dilemas, como o mal pode acontecer conosco. A verdade é que a gente devia ficar chocado, porque o bem acontece. O mal é o que nós merecíamos a morte eterna. Isso é que nós somos. Se o bem está acontecendo, é porque é um Deus grandioso, misericordioso, gracioso, Ele está agindo na nossa vida. Se você possui a salvação em Cristo, se você tem o sustento de cada dia, se você respira, se você tem o detalhe das pequenos cuidados de Deus, você é agraciado por Ele e pode perceber que mesmo nós sendo quem somos, Deus é tão grande e tão amoroso. É isso que Davi percebia. Deus é tão grande e eu sou tão pequeno. O Senhor sabe os melhores planos, a tua agenda é melhor, a minha agenda é limitada. Senhor, o Senhor tem os melhores planos, eu quero confiar em Ti. Por fim, no versículo 17, ele fala que Tu és o meu socorro, meu libertador, meu Deus, não te demores. A grande questão é a coerência. Eu fico pensando como nós muitas vezes acreditamos que Deus é suficientemente grande e poderoso para nos trazer a salvação, para nos tirar do império das trevas, para nos trazer até a luz, para perdoar os nossos pecados através do seu sangue. O mesmo Deus que criou o mundo inteiro e que sustenta hoje a nossa vida, nós cremos que esse é o Deus verdadeiro, mas nós não conseguimos crer que Deus vai nos sustentar com os alimentos para os próximos 2 dias. A questão de coerência precisa agir no nosso coração. E é isso que nós percebemos ali no Salmo, no final dele. Davi precisava ter essa coerência ativa no seu coração. O mesmo Deus que criou tudo, era o Deus que estava ali agindo nessa situação. O mesmo Deus que cuidou de coisas tão grandes como a salvação. Ele certamente ia sustentá-lo e sustentar Davi naqueles próximos 2 ou 3 dias, subsequentes dessa oração. Da mesma forma, Deus vai te sustentar e sustentar a mim. Um exemplo muito claro da Bíblia é onde nós vemos o profeta Abacuque, aonde ele entra no ringue com Deus e ele começa a discutir com Deus sobre os dilemas que estavam acontecendo, que o seu povo seria destruído. Deus então fala do seu plano soberano e então Abacuque termina falando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Não importa o que eu vejo, porque quando a minha alma está bem com meu Deus,
quando eu confio que Ele tem os melhores planos, quando eu confio que Ele é grande e eu não sou, e quando eu confio que o mesmo Deus que cuida das grandes coisas cuida das pequenas, a minha alma vai bem com relação ao futuro. Eu queria terminar essa parte contando um exemplo não só meu, mas nosso como igreja. Há 2 anos nós estamos numa transição de igreja, aonde a questão pastoral e equipe ministerial tem sido o grande dilema. A verdade é que para mim, visivelmente, essa mensagem é um marco de coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Está criando uma equipe, está conduzindo pessoas, está administrando o futuro que nós não conseguimos controlar. Pessoalmente, tantas vezes eu tive e tenho medo do futuro. Mas quando eu olho para a equipe ministerial que Deus tem colocado, para o Johnny e para o Beto, junto comigo, isso me dá tranquilidade de que Deus está cuidando do futuro. Quando eu vejo um conselho próximo, apoiando, sustentando a igreja, me alegra de ver que Deus tem colocado pessoas. Quando eu vejo líderes de ministério, líderes de grupo, tantas e tantas pessoas dispostas a fazer com que a igreja continue a ser um lugar especial onde Deus seja honrado e Jesus seja o cabeça, isso me dá tranquilidade para o futuro. Porque embora eu não saiba o futuro, nosso hoje, como igreja, como instituição, como prédio, Deus tem nas suas mãos a nossa igreja e Ele vai conduzir da melhor forma. Por isso, com relação à sua preocupação do futuro, que você, através dessa próxima música que nós vamos escutar, possa entregar o seu futuro diante de Deus, entendendo que a fé de que Ele vai estar cuidando de todas as coisas é essencial para que nós estejamos tranquilos com a nossa alma. Escute essa canção junto comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar,
Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Encerrando então essa mensagem, eu queria te compartilhar o seguinte: a depressão é o excesso de passado, o estresse, excesso de presente, e a ansiedade, excesso de futuro. Que nós possamos entregar tudo isso a Deus, que nós não guardemos nenhuma dessas áreas para nós mesmos. Eu queria te ler um último versículo também, que está em 3 João, versículo 2. Aonde João escreve uma carta para Gaio, e ali ele diz: Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Quando a nossa alma vai bem, todo o resto vai bem. Todas as outras coisas ficam mais tranquilas. Seja o sustento, seja as finanças, seja a saúde, seja o que for, porque a nossa alma está bem com Deus. Seja o passado, o presente e o futuro estão entregues a Ele. E é isso que eu queria te convidar a fazer. Que você consiga olhar para um álbum de fotografias antigo e ver a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Que você consiga olhar a sua agenda diária e dedicar esse dia a Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor. Que você possa olhar o calendário e saber que os próximos meses, por mais que tenham mudado os seus planos, não mudaram os planos do nosso Deus. E Ele ainda sabe o que é melhor. E Ele está conduzindo a sua própria agenda. Por isso, que a sua alma esteja bem com Deus, para que todo o resto seja tranquilo. Que nós sigamos o mesmo exemplo de Horatio Spafford, ao passar por um momento tão sombrio da sua vida, dizer que é feliz com Jesus, que a sua alma está tudo bem com Jesus. Eu queria te convidar nesse momento a orar. Abaixa sua cabeça. Senhor Deus, nós dedicamos a Ti esse culto de misericórdia, porque nós entendemos que quando nossa alma está apertada, seja com o passado, coisas que aconteceram, com o presente, com coisas que estão acontecendo, com o futuro, coisas que nós já temos ansiedade pelo que vai acontecer, quando nós temos tudo isso, nós nos afastamos de Ti, Pai. Nós deixamos que o nosso coração tente guiar os caminhos e nós ficamos tristes. Pai, que a nossa alma seja curada pelo Teu grande amor. Que nós possamos, como o próprio Davi fez, dedicarmos o nosso coração a Ti. Termos um relacionamento, termos um tempo de oração e de leitura da Tua Palavra, onde nós possamos entregar tudo a Ti. Entregar o nosso coração. Quando a nossa alma estiver bem, todo o resto vai estar bem. É isso que nós vemos nessa canção, Sou Feliz com Jesus. Por mais dilemas que nós passemos na nossa vida, quando nós estamos bem com a nossa alma contigo, todo o resto vai estar curado. Senhor, que a nossa alma esteja bem, antes de qualquer outra coisa. Esse é o pedido para o meu coração e para cada um dos meus irmãos aqui. Que nós possamos dedicar esse dia para a oração, para a conversa contigo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Que você dedique esse dia realmente, alguns momentos de solitude, para você parar num cantinho, você e Deus, e colocar o seu coração derramado diante dele. Nós nos vemos semana que vem. Que você tenha uma abençoada semana. Até mais.